Sobre o campeonato, vocês enxergam esse Botafogo e Palmeiras agora, dessa semana, no Newton Santos. O Botafogo está com um momento de oscilação. Virou uma final de campeonato. Como é que vocês enxergam esse jogo? Começando contigo, Matos. Sim, eu acho o que vem acontecendo? O Botafogo está com um rendimento muito ruim no segundo turno. A gente já falou sobre isso aqui. É um rendimento que até a rodada anterior estava 44,4%. Acho que agora está até pior. Tem que olhar aqui. Eu ia até dar uma conferida para ver como que ficou exatamente. Com esse tipo de rendimento, o Botafogo não vai ser campeão. É isso que vai acontecer. Se ele melhorar o rendimento, ele não precisa ter um rendimento de 84%, que eu acho que 85% foi o que ele teve no primeiro turno. Se quer, ele precisa ter 60%. Mas ele precisa, pelo menos, fazer mais da metade dos pontos. Um pouquinho mais da metade dos pontos. Ele não está fazendo. Então, ele está permitindo essa chegada dos outros clubes. E aí eu coloco Palmeiras, Red Bull e Flamengo, né? Dessa forma irregular. Agora o Palmeiras deu uma arrancada de 3 vitórias. Aí ele agora é o perseguidor. O Bragantino vinha melhor anteriormente. Então, fica essa meio gangorra atrás, mas o rendimento dele é pior do que os outros e a distância vai diminuindo. E aí criou-se uma situação, até por conta do o Palmeiras ter um jogo a mais do que o Botafogo, de que se o Palmeiras ganhar na quarta-feira, ele vai ficar só a 3 pontos. Então, é uma enorme pressão psicológica sobre o Botafogo, porque ele pega um time muito acostumado a jogar campeonatos brasileiros, foi campeão 18, 22, são os últimos títulos do Palmeiras. Não sei se estou esquecendo aqui, às vezes. 16, 18, 22. 16, 18, 22. Eu estava esquecendo de 16, exatamente. 16, 18, 22. Quer dizer, tem 3 títulos em 7 anos, enquanto o Botafogo é um time que não está acostumado a disputar o brasileiro recentemente. Nesse cenário, o Palmeiras entra colocando uma enorme pressão no Botafogo, até porque o Abel mudou a forma. A gente estava 3 rodadas, como é o nosso campeonato, né? Há 2 rodadas, 3 rodadas atrás, ele dizia que o Abel não estava conseguindo achar soluções. Ele achou ali uma solução, mudou o time, tirou o Rony do time, botou 3 zagueiros, enfim, deu uma mudada no time dele e o time agora está andando. E o time do Botafogo não está andando. E você tem esse cenário de possibilidade de 3 pontos de diferença, ainda que o Palmeiras tenha um jogo a menos, se ele conseguir ganhar, né? Do Botafogo. Então, fica uma enorme pressão, sim, um jogo decisivo. Assim como você vai ter um jogo decisivo de Botafogo e Red Bull, que vai ser lá em Bragança, Palmeiras e Flamengo, que vai ser no Rio, e Flamengo e Red Bull. Você tem aí um quadrangular aí entre os 4, né? Nessas rodadas que faltam. Tudo pode acontecer. Agora, o Botafogo deixou o campeonato abrir pelo rendimento dele muito ruim no segundo turno. O Vitor está dizendo o seguinte aqui no nosso chat: eu já tinha desistido de 2023, mas agora o Botafogo resolveu deixar a gente sonhar. A enquete está aberta, você vota. Botafogo e Palmeiras virou, entre aspas, final do Brasileirão? Sim. Não, o título está decidido. Não, Flamengo pode alcançar. Não, Red Bull Bragantino pode alcançar. A maioria está achando que sim. Só antes de te ouvir, PVC, só para contextualizar em cima do que o Rodrigo estava falando, desempenho no segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras no retorno é o terceiro melhor, está atrás do Galo, que lidera, depois vem o Bragantino. O Palmeiras é o terceiro melhor campanha com 19 pontos. E o Botafogo é o 15º do retorno. O Botafogo tem 12 pontos no retorno do Campeonato Brasileiro, seria uma campanha de Z4 do retorno praticamente, porque o primeiro time do Z4 do retorno é o São Paulo, que tem 12, mesma pontuação do Botafogo. Virou final, PVC, esse jogo no meio de semana agora? Virou final, mas só virou final porque é o Botafogo. E assim, aqui não tem desrespeito pelo Botafogo. Esse campeonato em tudo lembra o campeonato de 2017. Em tudo. Menos no fato de que o líder era um time acostumado a ser campeão e hoje o líder é um time que não está acostumado a ser campeão. Essa é a diferença fundamental. Por isso a gente está olhando para esse cenário pensando que o campeonato está aberto. A diferença real do Botafogo para o Palmeiras é de 9 pontos. Por pontos perdidos, por causa do jogo a menos. Então, se você pensasse, se fosse o Flamengo nessa mesma condição, jogando mal, fazendo um segundo turno horroroso, você ia dizer, mas não vai perder o campeonato. Se fosse o Palmeiras nessa condição, você ia dizer, mas não vai perder o campeonato. Não, quero deixar claro aqui, não existe desrespeito com o Botafogo. A gente está falando de situações de clubes gigantes que passaram por apuros por períodos longos sem ganhar. São Paulo de 2020, que nesta altura
30ª rodada, tinha só 3 pontos. Antes teve 7 para o segundo colocado. E perdeu o campeonato. Em 2017, mais uma semelhança com 17, já tocamos nesse ponto aqui, quando terminou o primeiro turno, o Corinthians tinha 14 pontos de frente sobre o Palmeiras. Na 30ª rodada, o Corinthians perdeu para a Ponte Preta no sábado. E o jogo seguinte do Corinthians seria contra o Palmeiras. O Palmeiras tinha 6 pontos a menos. Tinha diminuído de 14 para 6. O Palmeiras jogaria na segunda contra o Cruzeiro. Então, no sábado à noite, depois do Corinthians perder para a Ponte, o cenário era o seguinte: Palmeiras voltou para o campeonato. Se o Palmeiras ganhar do Cruzeiro, joga contra o Corinthians, precisando ganhar para empatar na pontuação e passar no número de vitórias. O que aconteceu? O Palmeiras empatou com o Cruzeiro. Então, não foi para a decisão contra o Corinthians, podendo ultrapassá-lo. E aí perdeu para o Corinthians. E aí ficou tudo como estava. A discussão é que o Botafogo é um clube que a ansiedade está na rua. É o Tiquinho, que é campeão pelo Porto. O Tiquinho não tem fila nenhuma. O Tiquinho foi bicampeão português. Está acostumado a ser campeão. O Adrielson foi campeão pelo Sport. O Tietchan foi campeão brasileiro pelo Palmeiras e pelo Atlético. Aliás, saiu de 2 filas. Mas de clubes acostumados a ser campeão. Né? Eu esqueci de citar. Essa é uma das coincidências que estão sendo citadas pelos botafoguenses do Tietchan, né? Chegou no Palmeiras, chegou no Galo, tirou das filas de Campeonato Brasileiro. Só que eram filas de Campeonato Brasileiro. O Botafogo é o único clube gigante do Brasil que não ganhou nenhum título nacional nem internacional no século XXI. Aqui é que está a diferença. O Tietchan também estava no São Paulo quando em 2020. Inclusive foi o pivô da treta com o Diniz. Acabou no título do Flamengo, né? Então tem esse fator positivo de que ele já tirou da fila, mas teve vezes também que o time que ele estava, se a gente pegando o fator Tietchan, que não é, enfim, é só uma coincidência. Curiosidade, né? Nossa aqui, mas também já não aconteceu. O Tietchan foi o protagonista, o pivô daquela discussão. Isso, né? Com o jogo lá em Bragança, né? Com a história do Diniz. Mas só aprofundando nos números que o Razan levantou aqui, do segundo turno do Botafogo, 10 gols feitos e 8 sofridos. Ou seja, faz 1 gol por jogo, que é pouco, e sofre 8 para uma defesa que era super sólida, sofre quase 1 gol por jogo. Né? Um pouco menos, aí vai ser 0,8 por jogo, né? Então, teve uma... E a gente já pode dizer, já tem um período sem o Bruno Lage, e tem 2 jogos recentes com o Lúcio Flávio, e o time não rendeu nesses 2 jogos. Né? Ontem teve muita conclusão a gol, mas também, e poderia ter empatado perfeitamente, porque criou volume, mas também muita bola cruzada, e a gente tem visto uma dificuldade do Botafogo de atacar quando o outro time está postado, né? Quando ele tem aquele jogo dele de transição no contra-ataque, ele consegue se encaixar. Agora, quando o outro time está postado na defesa, como foi o Cuiabá, tem uma certa dificuldade, apesar de ter tido 20 e tantas conclusões, né? Tem um número aí bem alto. Acho que foi acima de 25 conclusões ontem o Botafogo. Poderia perfeitamente ter empatado e tal, porém não dá para dizer que fez um jogo bom. E alguém acha que o Palmeiras vai dar o contra-ataque para o Botafogo na quarta-feira? Que o Abel vai sair faceiro para jogar lá na frente, e ele que é com essa coisa toda de estratégia para jogo específico, que ele vai se abrir e dar as costas para o Botafogo, que é o jeito que o Botafogo gosta. Eu não vejo isso. Acho que ele vai criar bastante dificuldade para o jogo do Botafogo. Tem um peso emocional muito grande esse jogo, PVC. Tem demais. E se perder esse jogo, vai ter um peso muito grande contra o Vasco. O jogo do Vasco ainda é Raulinho de Oliveira, né? Não voltou para São Januário ainda. O Vasco tem esperança de trazer o jogo para São Januário, mas por enquanto é Raulinho de Oliveira. O peso emocional, ele está no Botafogo. Isso uma hora acaba. Acabou para o Palmeiras em 93, acabou para o Corinthians em 77, acabou para o Botafogo em 89. Uma hora acaba. Mas para acabar, você precisa conseguir chegar num nível de contenção, de dosagem da ansiedade, que não é do jogador campeão, é do porteiro do clube, é do torcedor no sinal,
É na rua que você traz ansiedade. O cara sai de casa e o porteiro fala: cara, hoje não pode entregar de jeito nenhum. Tem que ganhar do Palmeiras de qualquer jeito. E isso vai contar, isso vai. Se você não tiver cuidado, isso vai dominando o ambiente. Então, é por isso que você tem, nas épocas de fila, tantos insucessos quando você pensa que o sucesso chegou. Né? Tipo, Palmeiras e Ferroviária, Palmeiras e Bragantino, Palmeiras e 15 de Jaú, Corinthians e Palmeiras, Corinthians e Internacional, o Corinthians e Cruzeiro na decisão do campeonato de 69, do Robertão. Uma hora acaba, o Botafogo ganhou do Flamengo do Zico na decisão. Quando o Zico ajeitou para bater a falta no último lance dele antes de ser substituído, 21 de junho de 89, um monte de gente falou assim: essa bola do Zico vai entrar e o Botafogo vai perder o campeonato. O Zico bateu a falta para fora, foi substituído, o Maurício fez o gol, o Botafogo foi campeão. O Botafogo pode ganhar do Palmeiras quarta-feira. Se não ganhar do Palmeiras, ou mais, se perder do Palmeiras, abre-se o campeonato para 4. Para 4. Não é para o Palmeiras. É para o Palmeiras, para o Flamengo, que tem exatamente a mesma pontuação do Palmeiras. O Flamengo tem 3 pontos a menos e um jogo a menos. É para Palmeiras, é para Flamengo, é para Bragantino e para Botafogo. E o jogo adiado do Flamengo é com o Bragantino, né? Tem esse detalhe. Exatamente, Que é importantíssimo, porque são 2 times ali da parte de cima. O Botafogo nesse momento 59, Palmeiras 53, Red Bull Bragantino 52, Grêmio 50, a mesma pontuação do Flamengo. Meus amigos, o campeonato tá aprontando aí. Não é só na parte de baixo, não. E Razão, uma coisa que a gente fala às vezes muito de arbitragem, tal, o Campeonato Brasileiro está muito bom desse ano. E não está muito bom só porque agora ele se tornou mais competitivo. O meu entendimento é que de uns 5 anos para cá, e aí você e PVC podem dizer se vocês concordam ou discordam, teve uma melhora significativa do campeonato em geral. Teve uma melhora tática com a entrada dos técnicos estrangeiros e que subiu o nível de alguns técnicos brasileiros. Teve uma melhora porque está se retendo mais jogadores aqui, estão saindo os mais novos, mas os clubes estão sendo capazes de segurar alguns dos jogadores. Então, não vê aquele negócio de o time é campeão brasileiro e tem um desmonte completo, como aconteceu no Corinthians, por exemplo, na época do Tite ali. Saiu o time inteiro para a China quando acabou o campeonato. Você não vê mais isso. E o público comprou a ideia. Você tem um público muito alto, uma média de público altíssima em todos nos principais estados, é a maior média em todos os tempos, né? O PVC já fez assim, inclusive esse levantamento. O campeonato está muito bom, ele ainda tem coisas que precisa melhorar muito, o calendário, a arbitragem, o gramado, são coisas que precisam melhorar, precisaria ter uma organização como liga, mas eu acho que a gente às vezes dá menos crédito ao Campeonato Brasileiro ao que ele tem. Eu acho que hoje ele é um campeonato muito atrativo, e aí vou até falar uma coisa que eu acho, certamente vocês vão discutir, mas eu só vejo em atratividade a Premier League na frente do Campeonato Brasileiro. Não estou falando que os times brasileiros são melhores do que a La Liga. É claro que o Real Madrid e o Barcelona são times muito melhores que os nossos de elite, que o Bayern é muito melhor que os nossos, que o Borussia também, que os times de elite desses campeonatos... Os melhores da Europa são melhores do que os nossos melhores mas aqui. Mesmo fora da Premier League. Premier League não tem discussão, tá lá na frente. Mas mesmo nesses outros, eles têm times melhores. Mas, assim, se você colocar o pacote inteiro, o Campeonato Brasileiro em termos de atratividade, compete na minha opinião, sem dúvida, com as outras 4 grandes ligas em termos de atratividade. Ele não tem os grandes nomes, mas em termos de o que entrega de jogo, o que entrega de competitividade, eu acho que ele compete sim. Não, de imprevisibilidade, de emoção, eu também acho que é dos melhores. O PVC tem um dado que ele soltou já há algum tempo aqui, que acho que ajuda a entender isso. O time que sai da Série B briga lá em cima no ano seguinte na Série A. Isso é só no Brasil, eu acho, PVC, é muito raro. Não, eu acho que são 2 exemplos. São 3 exemplos. O Botafogo pode ser o campeão de intervalo mais curto entre Série B e Série A. 2 anos atrás ele estava na Série B. 2, o campeão brasileiro do ano passado da Série A foi campeão da Série B 9 anos antes, quando o campeão da Série A, de 13, foi campeão da Série B do ano passado. Em 9 anos, você inverteu. O Cruzeiro campeão da Série A de 2013 e o Palmeiras campeão da Série B de 2013. Em 22, foi Palmeiras da A e Cruzeiro da B. Outra coisa,
dos últimos 6 campeonatos, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, 4 campeões perderam para time rebaixado. Um campeão empatou com um time rebaixado. Dos 6, só o Flamengo de 19 não perdeu ponto para rebaixado. O Corinthians perdeu para o Atlético Goianiense em 17, o Palmeiras perdeu para o Sport em 18, em 19 o Flamengo não perdeu, em 20 o Flamengo empatou com o Botafogo, que foi rebaixado, em 21 o Atlético perdeu para o Grêmio, que foi rebaixado, em 22 o Palmeiras perdeu para o Ceará, que foi rebaixado. A última vez que um campeão inglês perdeu o jogo para time rebaixado foi o Manchester City em 2013. E a última vez que um campeão espanhol perdeu para um time rebaixado foi o Atlético de Madrid em 2013 também, temporada 13 e 14. Então, isso tudo dá uma noção do que o Rodrigo está dizendo. Por isso precisa fazer uma liga só, precisa juntar. Precisa ter uma liga só, não adianta falar 2 blocos comerciais, não, tem que ter uma liga. E tem que ter uma liga que pense na coesão da divisão do dinheiro. Então, do ponto de vista econômico. Com essa bagunça toda, o campeonato é assim, imagina se fosse organizado, né? Não, tem que resolver a questão do gramado. Essa polêmica estúpida do gramado artificial, é claro que precisa ter gramado natural nos 20 campos da Série A. Lógico que precisa. Agora, precisa resolver o gramado, que incrivelmente hoje é melhor jogar no gramado do Allianz Parque e do Engenhão do que no Maracanã esburacado. Ou no Castelão, ou no Mineirão, ou na Arena MRV, que está uma vergonha no sábado à noite. Então tem coisa para resolver. E a Liga tem que ajudar a resolver. E o gramado seria, acho que, o passo número 1, inclusive, que é o básico. O jogo futebol fica muito mais rápido. O calendário, né? Precisaria ter jogos de fim de semana e tal, estender o brasileiro, ia ser um campeonato muito melhor, né? Mas uma coisa que eu ia colocar, o PVC está falando da Liga, eu concordo com ele, se tivesse uma Liga única, você teria um desenvolvimento muito maior, que não vai acontecer agora. Mas uma coisa curiosa é que nessa discussão toda de cota, eu não vou entrar nisso porque a gente está falando de outra coisa, mas sempre se fala sobre o Campeonato Brasileiro da Premier League. Tem um exemplo que a gente tem que ser equilibrado como a Premier League. Bom, o Campeonato Brasileiro é mais equilibrado do que a Premier League. Então, sim. Mas é porque... a gente tem que levar isso em consideração. Quando a gente usa esse exemplo, assim, mas a gente tem que ser equilibrado como a Premier League. Na verdade, ele é mais equilibrado do que a Premier League. Mas a Premier League pode ter pela primeira vez o campeonato inglês, não só a Premier League. O campeonato inglês pode ter pela primeira vez um tetracampeão, que o Manchester City está desequilibrando. Mas a Premier League é o campeonato que, eu adoro dar esse exemplo sempre. Se você me ouvisse dizer, em 2008, 15 anos atrás, que o Manchester, ou 10 anos atrás, que o Manchester United e o Chelsea iam disputar o 8º e 11º lugar, e quem ia disputar o campeonato ia ser o Tottenham e o Manchester City, você me internava, né? Eu estava internado hoje no hospício. Não, né? E acontece. Concordo com tudo que você está falando. É a Liga da Europa mais equilibrada, mas eu acho que comparado com a nossa ainda tem um fator de equilíbrio maior do que eu acho que a gente ainda... Eu acho também, concordo com você, a questão central, a gente tem uma maratona com obstáculos. Sim. Como é que era? Janela de transferências, calendário, gramado. Está querendo dizer, nas condições ideais, se ia se manter esse equilíbrio. É isso? Talvez calendário ideal, algo nesse sentido, né? Precisa avançar para o calendário ideal e talvez o calendário ideal desequilibre um pouco. Pode ser. Pode ser, mas não importa. Tem que avançar para o calendário ideal e depois ir corrigindo distorções. Né? O Brasil tem uma característica... O gramado também, que a gente está discutindo. Também. Se você tiver grama boa em todos os lugares, você vê um exemplo, e aí eu estou pegando um exemplo só, mas o Flamengo muitas vezes joga melhor fora de casa do que no Maracanã, quando ele tem um gramado bom para jogar, entendeu? Porque o gramado, o fator campo é campo mesmo, não é fator arquibancada necessariamente, é fator campo. Agora, o Brasil tem uma coisa que isso ninguém vai tirar, e a médio prazo, por isso que eu acho que é muito cedo para a gente dizer que vai espanholizar. Não está acontecendo, pode acontecer, mas não está acontecendo. O que ainda pesa muito é o fato de você ter o Campeonato Brasileiro. A gente fala assim, o Brasil é o único país do mundo que tem 12 clubes, ou 13, ou 14, que podem ser campeões brasileiros, nacionais. É verdade, mas por que acontece isso? Bom, por ser uma maratona com obstáculos, como a gente está discutindo, mas um aspecto é que todo grande campeonato no mundo, produz uma elite de 2 ou 3 ou 4 grandes clubes. Todo. Inclusive a Inglaterra, que o Tottenham está se enfiando, mas o Tottenham está ali abaixo. Então,
A Itália tem Milan, Inter e Juventus. A Espanha tem Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, de vez em quando o Valência, de vez em quando o outro. O Brasil tem 12 ou 13. Por quê? Porque os campeonatos eram estaduais. Então, imagina que você tivesse, em 1902, quando nasceu o primeiro campeonato estadual do Brasil, que foi o Paulista, tivesse nascido o Campeonato Brasileiro. A gente ia chegar aos anos 70 com a torcida do Internacional do tamanho que era. O Divino Fonseca, meu grande mestre jornalista da revista Placar dos anos 70 e 80, que gritava: vamos lá, Coreia! E a Coreia, que era geral do Beira-Rio, incendiava e empurrava o Internacional. Não ia. Porque o Internacional teria chegado aos anos 70 com, talvez tivesse um time do rolo compressor dos anos 40 ganhado um título nacional. Mas a gente teria 100 anos de Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, Corinthians. Quando você tem o Bahia metendo 40 mil pessoas todo jogo, e o Bahia não vai aceitar outra coisa que não seja ficar na Série A. E a torcida do Internacional, a torcida do Grêmio, está cobrando que seja campeão. Porque o time está acostumado a ser campeão estadual. Mas você traz para o âmbito nacional e tem uma torcida que sabe ganhar, gosta de ganhar. A torcida do Tottenham, se terminar em segundo lugar, lindo. Está em primeiro lugar, mas você está vendo que o Manchester City vai atropelar. É tal da expectativa da realidade na cultura de futebol de cada um. E o Brasil tem esse país continental que é diferente, né, de todo mundo, principalmente por essa questão dos estaduais que o PVC acabou de pontuar. Acho que o Rodrigo ia completar alguma coisa? Para o âmbito nacional. Não, é que o campeonato inglês também é um bom exemplo nesse caso, e aí campeonato inglês mesmo, não Premier League, é que ele também teve muitos campeões, né, na história, inclusive Sim. campeões que depois sumiram, né, clubes que hoje estão aí se arrastando na segunda divisão, né. Então, ele até teve esse aspecto que o PVC está falando, né, outros times que não são hoje os grandes ganharam em determinados momentos lá atrás. Talvez seja o campeonato, seja o país que a gente pode ter maiores paralelos com o Brasil na forma como foram, porque tem uma quantidade de times grandes, é uma coisa expandida pelo país inteiro, tem uma quantidade de divisões muito grande, obviamente é uma organização completamente diferente de futebol em relação à nossa, mas que tem essa cultura de muitos times locais, que tem torcida significativa, enfim, eu acho que talvez tenha maior, enquanto em algumas outras ligas você tem uma predominância muito grande de alguns 3, 4 times, né? Embora, se for pegar, né, a Alemanha, na verdade, o Bayern é década de 70, né? Então, não foi lá desde o início, né? Até agora, na última temporada, que fez tudo para não ganhar, ganhou mesmo assim, né? Ganhou mesmo assim, mas ele começou a virar um grande clube, de fato, ali na década de 70, não é desde o início, né? Eram outros clubes no início, era o Schalke, enfim. Tinha uma outra história, mas eu concordo com o PVC que pode ser que, se estendendo mais o brasileiro, ele ficando mais tempo no ponto de corrida, é bom lembrar que tem 20 anos, talvez você perdesse um pouco desse equilíbrio. É possível que acontecesse mesmo. Mas a gente vai ter que testar. Vai ter que testar. Tem que melhorar. Tem que melhorar e aperfeiçoar. O campeonato é uma árvorezinha. Por isso que ele tem que ser, por isso que a liga tem que cuidar dele. O campeonato é uma árvorezinha. Você tem que regar todo dia. Ao olhar, aqui está molhado demais, vai apodrecer. Aqui está seco. Você tem que fazer subir a árvore inteira, frondosa, todas as folhas, todos os galhos tem que estar verde. Se apodrecer um galho, apodrece a raiz. Foi essa a grande diferença entre o campeonato inglês ter saído de ser o lixo para virar o luxo e do italiano sair do luxo para o lixo. Porque você teve um olhar empresarial de quem rega uma planta todos os dias na Inglaterra. E se a gente conseguir chegar, não precisa perto não, né? Porque a gente está bem distante dessa realidade, mas de organização, pelo menos, para melhorar o nosso produto como um todo, pensar menos no eu e ter a noção do coletivo do nós, o que eu acho que é um pouco de utopia, sabendo como funcionam os nossos dirigentes do nosso futebol, mas sem dúvida nenhuma, a gente teria... O Brasil é sempre de ficar olhando, né? O Brasil tem um potencial gigantesco, sempre o país do futuro, inclusive no futebol. A gente está bem, a gente reclama, mas pode ser muito melhor e poderia ser se essa organização viesse
junto com os clubes também facilitando as coisas no dia a dia. Rodrigo, quero te agradecer pela participação com a gente no De Primeira. Semana começou quente. Isso aí. Quarta-feira tem outra rodada, né? Então, promete mais ainda, então. Pois é. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Rodrigo. Até mais, até mais.